E aí, o que é que acharam do vídeo? Concordam, discordam? Eu concordo 100%. Só que ele falou eu concordo porque eu já tinha pensado nisso muitas vezes. Só que ele falou com palavras muito boas e que conseguia se expressar muito bem. Então, professor, Oi, Matheus. Não, tem uma frase que Miguel Reale coloca no livro dele de Lições Preliminares de Direito, que o direito não é um mero sistema lógico formal, né? Ele é, sobretudo, uma avaliação axiológica, uma avaliação valorativa da conduta humana. E aí eu acho que tem muita relação no vídeo, né? Porque, assim, eu concordo, acredito que não totalmente, mas porque o direito depende ainda muito dessa parcela, né, dessa parcela humana, né, dessa questão de você pagar as contas. Então, acredito que nem tudo, né, vai se tornar assim tão computadorizado, mas concordo em bastante coisa. Perfeito, Matheus. Foi Maria, diga aí. Fala, Clarinha. Posso falar? Pode. Fala, amor. Pronto, foi exatamente isso que ele quis dizer no vídeo, afinal, Matheus, que o direito ele não pode ser totalmente substituído pela máquina em si, porque existe o aspecto humano. E o que os profissionais juristas do futuro e do presente também necessitam é acompanhar essa tecnologia de maneira de simplificar as relações jurídicas em si, para que não fiquem ultrapassados, né? Isso. Perfeito. João. E só prosseguindo no que Clarinha disse, e eu acho que é até mais problemático no nosso país, porque quem faz as leis, quem aplica as leis e quem executa esses processos, esses contratos, é uma da sociedade, é uma elite que geralmente se localiza numa posição de poder. Então a gente pode sim simplificar cada vez mais, mas será que a quem interessa isso vai ser aceito com total sem resistência? Perfeito. Quem poderia sumariar? O que é que vocês colheram assim como lição dessa exposição? Foi uma exposição curta, 9 minutos, um TED bem curto. Oi, não, Alisson. Alisson peraí, só eu concedo já a palavra. Eu acho importante destacar também da apresentação que ele tem uma estratégia, né, de retórica, aí ele começa impactando, né? Ele disse, no futuro não vai mais haver advogado. Sendo que se a gente se apegar a alguns números que ele deu, ele diz depois o seguinte, 5% das profissões não vão mais existir. 5% não é um número tão relevante assim, né? 5% a gente aceita com certa facilidade. Provavelmente e as que vão surgir, né? E as que vão surgir. Também. Provavelmente, há alguns anos atrás, também haviam profissões que hoje não existem mais, talvez um número até superior a 5%. E outro número... Exato, um bom exemplo. E outro número que ele coloca... Telefonista que tinha também no... Rapidinho já dá para pensar algumas, né? E outro número que ele coloca é que 13% do trabalho do advogado poderá ser automatizado. 13% também é um número facilmente aceitável diante da realidade mesmo que a gente vive. Agora, ou seja, não é tanta, aparentemente, pelos números, né? Os números não mentem, né? Não é tanta mudança assim a ponto de acontecer o que ele disse no começo para impactar, né? E outra coisa também, alguns exemplos que ele dá, aparentemente não muda de forma tão significativa o processo do direito, a aplicação do direito, mas somente o meio que a gente usa para se comunicar. Que isso também é bom do ponto de vista do conforto, né, que traz para a gente poder participar de uma audiência estando em casa, na rede. Eu vi alguma conferência entre pessoas da área jurídica esses dias que um dos participantes estava na rede. Acho que era o advogado. Era o advogado. Então, a causa foi ganha e tudo, né? Ou seja... Foi? É advogado então, baiano, né? Assim, não estou querendo fazer nenhum preconceito, não. Será que tem algum baiano aqui? Não, mas era baiano, eu estou falando sério, ele era advogado baiano. E aí mostra que, assim, mesmo ele estando na rede, ele consegue argumentar bem, né?
Exato. E aí o ponto também que eu queria colocar é, o meio vai mudar, né? O conforto a gente vai ter a mais, mas o cerne mesmo da coisa talvez não mude tanto quanto alguns futurólogos têm colocado aí, né? Até pelo que o Perfeito, colega falou antes também. perfeito, Alisson. Zé Santos. Professor, ele faz uma associação muito grande do direito do futuro, né, com o avanço da tecnologia. É, E eu fiquei ouvindo, eu ouvi todo, né, no caso, ele fala, né, sobre a questão do futuro advogado se familiarizar, né, com a questão da computação, né, principalmente a questão de programação. E agora tem algo que eu queria perguntar. Então, sim, essa parte foi bem importante, assim, ele associar a questão da tecnologia, né? O que ele quis se referir quando ele diz assim, que os advogados têm um hábito de copiar e colar tudo e, por isso, e cobrar uma fortuna por isso? O que ele quis dizer? e aí os advogados cobram fortuna, né? Porque eles têm clientes privados, mas é um hábito, inclusive, de toda a profissão jurídica, viu? A gente trabalha. Como é que a gente fazia petições, ou pareceres, ou sentenças há 50 anos? Você pegava a sua máquina de datilografar, a letra 32 lá, e começava tudo. Quando errava, quando você errava, você tinha um problema ali. As máquinas mais antigas, né? Você pegava uma borracha daquela que tem vermelho e azul, a parte azul, aí você tentava assim, batava por cima, muito cautelosamente. As máquinas mais avançadas, né, de datilografia, tinha um corretor que já colocava por cima, e você era uma revolução, você podia botar a letra por cima, mas você tinha que fazer cada peça individualmente. Qual foi a facilidade que o computador trouxe? Você quer fazer uma denúncia contra alguém pela prática de um crime de furto qualificado pelo arrombamento, vamos supor. Se você já fez uma peça igual àquela, ou com aquele tipo penal anteriormente, você vai lá na sua pasta, aí você registrou como denúncia, furto qualificado, arrombamento. Você já pega aquilo como modelo, você vai mudar o quê? Você vai mudar o nome da parte, de quem cometeu o crime, a qualificação, os fatos, mas ali está já vamos dizer assim, um esqueleto daquela peça. Obviamente, seu trabalho vai ser muito menor, certo? Veja que a juíza que sucedeu Sérgio Moro foi acusada de aproveitar a decisão dele como paradigma. Isso é muito comum. O problema dela é que ela não teve cuidado. E aí fez menções a coisas do processo que, na verdade, eram próprias do processo que Sérgio Moro julgou. Né? Professor? Foi não? Mas só assim, engajando de certa forma. Tem até um ditado popular, não. Uma imagem de Facebook que rola, que é tipo, você vai me cobrar 70 paus porque você formatou meu computador em 10 minutos. É porque esse valor ele não corresponde apenas à atividade em si. Não é só escrever uma petição, mas sim todo o tempo dedicado, os 5 anos e meio que a gente passou no curso de Direito, que a gente passou estudando. Algumas petições elas precisam de um embasamento mais pesado, uma fundamentação mais teórica, etc. e tal. Claro. Algumas consultas de jurisprudência. Então, assim, não é ser mercenário, né? Mas também não é fazer por R$2, porque se for assim a gente realmente acaba com todos os advogados do mundo e cada um que vá na lei e faça sua própria petição. Claro, claro. Eu vi um dia desse. Oi, Maria. Só uma opinião sobre o que João falou. Concordo muito com a valorização da profissão. A pessoa não pode realmente se vender, se prostituir, né? Mas eu acho que está muito envolto na questão de que os advogados eles são uma classe que
quer impor uma certa moralidade e, com isso, essa valorização, muitas vezes são cobrados preços realmente absurdos, assim, em vista do tempo de trabalho em si. Porque, como falou, além de existir casos parecidos, existe também pacote de petição pronta. O próprio Jus Brasil tem uma aba lá que tem lá modelos de preços. Só você copiar, já se aplica muita coisa. Mas como o advogado é uma coisa assim, parece ser um ser intocável na sociedade, né? Eles acabam se aproveitando disso também para poder conseguir majoração do seu trabalho. Não, Professor, Pois não. professor, eu tava no vídeo aqui, uma coisa me chamou a atenção. Assim, em relação a essa substituição do trabalho, né? Eu acho que tudo que envolve as relações humanas e sua complexidade é muito complicado de você substituir, até pela chamada inteligência artificial, né? Então, eu acho que é muito complicado. Eu acho que as profissões que vão ser impactadas são exatamente aquelas que não envolvem relações humanas, porque por exemplo, a colega está dizendo aí, eu acho, com certeza eu concordo com ela, quando ela diz a questão das petições prontas, mas que petição? Qual petição? Como é que a gente vai fazer uma análise para fazer essa petição? Então, para isso, você tem que ter sensibilidade, para isso você tem que entender o processo. Então, tem toda uma questão que eu não acredito que tão cedo a gente vai desenvolver algo, tipo inteligência artificial, para substituir esse tipo de coisa. Para mim, tem coisa que nada substitui a complexidade, né, das relações humanas e de como isso se desenvolve. Eu não acredito muito nisso, não. Acho que tem profissões como professor, tá aqui puxando a sardinha aqui, né, pro meu lado. Não é importante. O advogado, o advogado também e outras, né, que envolvem relações humanas. E assim, eu acho que algumas coisas foram faladas aí em relação ao advogado. Eu acho que existem advogados e advogados, né? Tem advogados que vão recorrer a esse tipo de situação. Já pensou aí advogados... um sistema de correção de avaliação que desse 10 para todo mundo? Isso é perfeito. Tinha como dar certo isso? Dando 10 para todo mundo, essa inteligência artificial que dá 10 para todo mundo é perfeita, professor. Tem que desenvolver isso mesmo. Rapaz. Ô, professor. Oi, Watson, liga aí. Deixa eu comentar só mais uma coisa do filme, do finalzinho, que ele fala da simplicidade. Porque eu trabalho como analista de sistemas e na empresa de tecnologia da Previdência Social. E aí, pensando em legislação previdenciária, né, que é a que eu tive já mais contato. E ainda no tema da simplicidade, né? Às vezes é muito caro, é muito complexo desenvolver sistemas que precisam modelar a legislação brasileira, né? Precisam pegar a legislação e jogar lá no sistema, porque ela é muito intrincada, muito cheia de minúcias, e que muitas vezes não tem nem ninguém com conhecimento para repassar todos os detalhes das legislações, né? Estou me referindo especificamente à previdenciária, mas deve acontecer com várias outras. Então, esse ponto da simplicidade, talvez a gente nem focou tanto nela, realmente, eu acho que é uma coisa que talvez o brasileiro ainda tenha isso mais forte, essa questão de complicar as coisas. Isso é muito aparente no meu trabalho e acho que é uma coisa que realmente precisa mudar da maneira como ele colocou aí. E assim, o que a gente vê hoje também? Uma volubilidade, uma indefinição, uma insegurança em relação às decisões judiciais. Então, em nome do ativismo judicial, muitas vezes são formuladas, são decididas questões pelo que o professor Lênin Streck fala de solipsismo judicial. É quando o juiz vê apenas o próprio umbigo como o centro do universo. Então, e eu falo juiz, o operador do direito como um todo, envolvendo advogado, delegado, promotor de justiça, do Ministério Público, tudo. De uma forma geral, às vezes a gente olha só para o próprio entendimento, como se o direito se fizesse apenas ao seu entendimento do que é devido, né, do que é justo, né, naquela acepção derivada, e todas as conformações dependessem até do próprio humor daquele dia
do operador do direito, quando, na verdade, a gente precisa ter uma segurança maior. Por isso que a gente... mas a lei é clara nesse sentido. Sim, mas o Supremo já decidiu da forma diversa, né? O STJ, no ano passado, estava decidindo assim. Agora mudou a composição, já está um pouco mais diferente e tal. Bom, mas se eu vou botar no sistema, como é que esse sistema vai responder a essa volubilidade, né? Agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção? É que, em poucos momentos, ele se referiu à necessária humanização, a humanização como um objetivo desse novo advogado, do advogado 4.0. Ele falou do advogado, mas eu falo como profissional do direito como um todo. Inclusive o professor, o promotor, o juiz, o delegado, o assessor, o servidor público que atua na área jurídica. Onde é que a gente vai encontrar essa necessária humanização? Eu acho que esse lado jamais pode ser esquecido. E muitas vezes a gente tem esquecido em nome de um tecnicismo exagerado. A ponto de dizer, não, isso aqui o importante é isso. Vamos lá, pessoal! Fala, galera! Então, assim, a sociedade do espetáculo, então, assim, do performático, dos cursos esquematizados, descomplicados, né? Direito penal em 10 lições, essas simplificações, elas desumanizam. Vocês vão perceber isso de forma clara, porque elas simplificam as coisas que não são simples. O que há de simples no encontro da pena aplicável a determinada pessoa? Não tem nada de simples. Mas eu posso botar lá uma fórmula qualquer e ele vai resolver para mim. Vai resolver, é verdade. Mas se você está buscando o mínimo de justiça, mesmo que seja no sentido de Hervada, do devido a cada um, você vai considerar cada aspecto que foi colocado nos autos, a maneira como ele se portou na hora do crime, em relação à vítima, as consequências do crime para a vítima, o passado daquela pessoa, né, do acusado, se foi um ato isolado da vida dele ou se ele vem reiterando isso. Tudo isso só pode ser aprendido com perfeição a partir de uma consideração humana ou humanista, né? Se a gente se despir dessa humanidade, a gente está abdicando da própria condição de ser humano. Então, isso eu acho que ele, de alguma forma, trata do assunto, mas de maneira a priorizar sempre a tecnologia, a adaptação às novas tecnologias. Beleza, isso é verdade. Mas não deve ser só isso, né? A tecnologia está aí, é inafastável, a gente está se valendo dela, inclusive, para se fazer uma comunicação, né? Graças a ela, a gente está conversando, a gente está dialogando. Professor, agora para falar um pouco mais do outro lado, né? É claro que eu não concordo, que eu estou fazendo curso de Direito, né? Mas para jogar um pouco para o outro lado. Se existisse uma tecnologia dessa, de fato, ela entrasse em ação, esse lado humano também não ganharia, de certa forma, porque, por exemplo, julgamentos que a gente vê, casos idênticos, mas por cor de pele ou por questão social, o juiz acaba tendo uma visão diferente do réu. No caso do computador, claro, se não colocar isso no programa, né? No caso do computador, não seria uma forma de humanizar a sentença, muito entre aspas, esse humanizar aí? Muito interessante, Thiago, seu questionamento. E vou dar uma resposta também muito prática. Eu acho que eu já até mencionei com vocês. Nos Estados Unidos, eles tinham um problema clássico do livramento condicional, né, da liberdade condicional. Uma pessoa era condenada a 40 anos, mas aí tinham as avaliações periódicas para saber se ele já estava ressocializado, já estava pronto para voltar à sociedade e tudo. Um exemplo muito bonito, né? A gente vai ver naquele filme O Som de Liberdade. O personagem de Morgan Freeman, ele tenta aos 20 anos, depois tenta aos 30 anos com outra postura para ver se consegue o livramento condicional.
Quem não assistiu, assista e vai se lembrar, vai ser impactado com essa percepção. Mas existia esse problema, porque havia um coletivo de pessoas, né, de servidores, que diziam, eu vou finalizar a aula com isso aí, que já são 2 minutos para 10 horas, já está aqui, vocês deve estar no limite. Mas vou só dar esse exemplo. Eles estavam com esse problema porque um colegiado de pessoas decidia. E muitas vezes a pessoa que eles soltavam cometia outros crimes. E aí eles ficavam incomodados com aquilo, e a tendência era fazer com que as pessoas tivessem cada vez menos o direito ao livramento condicional, liberdade condicional. Aí o que foi que eles fizeram? Isso antes de computador, antes de internet. Vamos fazer aqui uma estatística para saber qual a probabilidade de tal pessoa voltar a delinquir? Aí eles chegaram à seguinte conclusão, que uma pessoa com tais características, com características familiares, fenotípicas, né, étnicas, de hábitos, tinha maior ou menor propensão a delinquir. E aí, quando chegou o computador, então ficou tudo muito fácil. Agora você imagine, ele viu lá que pessoas com tom de pele escura tinha maior propensão a cometerem um crime de novo. Aqueles que tinham na família tinha outras pessoas delinquindo, tinham maior propensão, estatisticamente, a delinquir novamente. E aí, o que é que aconteceu com esse sistema? Existe um programa específico, que é o programa Compass. Depois vocês podem até pesquisar na internet sobre ele. As pessoas que, historicamente, eram vitimadas por essa discriminação foram ainda mais vitimadas. Porque o sistema, ele apenas retratou aquilo que já era definido como habitual. Não considerou, por exemplo, que quem leva baculejo não é todo mundo, não. Determinadas pessoas sofrem mais baculejo do que outras. Determinados traficantes, determinados usuários de entorpecentes ilícitos, eles são mais vulneráveis porque a polícia não entra no bairro nobre. Entende? Então, assim, pode ser que por trás de uma inteligência artificial, de uma objetividade, haja também a perpetuação da discriminação, da desigualdade, da injustiça. Entende? É um problema que a gente tem que resolver, mas sem dúvida alguma, é um clamor antigo a questão da segurança jurídica. E, só para finalizar, por que esse vídeo eu coloquei para vocês? Para vocês começarem a pensar que nessas disciplinas tradicionais que a gente está vendo, elas estão em constante modificação. E a própria sociedade, a própria realidade rica como a gente tem, exige que a gente olhe ou que a gente construa também novos ramos do saber. E sobre eles a gente vai falar na próxima aula. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção até aqui. Eu sei que várias pessoas têm coisas a discutir. Guardem, anotem as suas dúvidas, né? Vão constituindo os grupos. Eu vou colocar para vocês até amanhã os grupos, como eles estão conformados hoje, com a definição das datas, para vocês irem me mandando o feedback para poder fazer essa complementação, certo? Vou terminar aqui, né, a gravação e desejar aí um ótimo final de semana, fim de noite para vocês, pessoal.